Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar sobre livros com a conservadora e restauradora da Casa Guilherme de Almeida, Marlene Lac. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Marlene, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Muito legal a oportunidade de estar aqui conversando um assunto tão maravilhoso quanto os livros. Marlene, quando os livros começaram a ser impressos no Brasil? O primeiro livro oficialmente que a gente pode identificar, ele foi publicado em 1747 por um tipógrafo que era um tipógrafo português que acabou vindo parar aqui no Brasil, chamado Antônio Isidoro da Fonseca. Tá? Só que se a gente ver na literatura, houveram tentativas anteriores, por exemplo, em Recife, que a gente tinha os holandeses por lá, em 1600 e alguma coisa, eles já também tiveram uma tentativa, mas elas não ocorreram. E mesmo o Isidoro, ele teve problemas porque, por exemplo, quando ele publicou o livro em 1747, que era um livro enorme de 22 páginas, ele precisava de uma autorização, porque assim, a igreja tinha que autorizar, o rei tinha que autorizar, eram os privilégios que eles chamavam. E aí ele meio que conseguiu a autorização de um bispo, né, o livro fala sobre isso, e só que assim, a coisa foi meio que legal, tá, esse livro. Um outro problema que a gente teve também na história das publicações, a gente aqui não tinha, por exemplo, papel. A primeira indústria de papel ela foi instaurada aqui no Brasil em 1845, sendo que o papel chegou na Europa em 1250. No México, que teve uma trajetória na América, no México, que também teve a descoberta lá foi em 1492, mais ou menos. Em 1560, eles já tinham fábrica de papel, eles já tinham imprensa. Quer dizer, olha a defasagem da gente aqui, né? Antes do início da impressão, havia livros por aqui? Então, havia sim, porque assim, o livro sempre ele esteve associado aos letrados, né? O livro ainda não era uma coisa popular. Então, assim, quem consumia livro eram os letrados e a igreja. Então, assim, quando os jesuítas vieram para cá, eles já tinham alguma coisa assim, algum tipo de biblioteca que eles trouxeram, né? Podemos também falar, por exemplo, dos Inconfidentes. Aí é um assunto bacana, porque, por exemplo, eram os homens de letras. Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha uma biblioteca de 343 livros. Tá? Então, assim, era quem consumia livro. A gente não tinha uma... Eles eram, assim, contrabandeados, porque o livro também era proibido. Tinha uma série de coisas, assim, para chegar era complicado, não era tão simples assim. Então, assim, a gente tinha, assim, livros antes dessas impressões. Quando os livros efetivamente se popularizaram no Brasil? Então, depois que a corte veio aqui para o Brasil, em 1808, a gente já teve um movimento de que, assim, veio toda a alta sociedade portuguesa acabou caindo aqui no Rio, né? E eles já consumiam algum tipo de literatura. Nessa época se instituiu a imprensa régia, tá? Então era oficialmente, existia uma tipografia. E nessa época já teve esse movimento, por exemplo, 1820, alguma coisa, já se começou a ter livrarias no Rio de Janeiro, né? Assim, uma ou duas, mas eu acho que assim, na segunda metade do 19, que a gente começou a ter um movimento maior de popularização de leitura. Tá? A questão assim porque antes eram mais traduções, porque assim, o romance, a novela, elas começaram no final do 18, né? Aqueles romances de cavalaria. Na primeira metade do 19 a gente tem assim, tem Balzac, a gente tem o Dumas, aqueles romances dos mosqueteiros. Então era assim, era esse tipo de literatura que acabava chegando.
Mas, assim, escrita propriamente foi mais ou menos nesse período. Então, assim, a gente pega José de Alencar, depois a gente vai ter o Macedo, que escreveu a Moreninha. Então, já esse tipo de literatura já começa, mas é no final na segunda metade do 19, que ela se populariza mesmo. O valor de um livro antigo está relacionado à qualidade da sua edição ou ao seu conteúdo? Então, depende muito. Por exemplo, se a gente pegar em termos de conteúdo, se você pega exemplares, por exemplo, década de 20, que a gente tem assim, movimento modernista, aí a gente tem assim, uma questão, o conteúdo é muito importante, tá? Então você pega um livro do Pau-Brasil do Oswald de Andrade. Não, acho que não foi um bom exemplo porque esse foi publicado em Paris. Vamos pegar Mário de Andrade. Então assim, você tem um conteúdo maravilhoso, mas uma edição bem ruim, mas é um livro valiosíssimo. Então, isso é muito relativo, porque livro antigo não quer dizer necessariamente que ele seja raro. Essa questão, assim, se um livro é primorosamente, ele foi confeccionado num papel incrível, mas, assim, uma boa encadernação, mas não necessariamente ele vai ser um livro valioso. Então, às vezes, o conteúdo depende muito. Como montar uma boa biblioteca? Então, eu acho que uma boa biblioteca, ela deve ser montada assim. Todo mundo tem todo mundo não. Quem gosta de livro sai comprando livro, assim. Você vê uma boa oferta, você vai lá e compra. Mas se você quiser realmente, assim, ter uma boa biblioteca, é direcionar o assunto que você quer. Você escolher um assunto e começar a comprar livros relacionados a esse assunto. Por exemplo, são obras de referência que a gente chama. Então, que nem eu sou apaixonada por livros. Então, assim, tudo que se refere a livro, como o livro é feito, história do livro, então eu compro esse tipo de material. Né? Então, assim, eu começo a montar uma biblioteca baseada em livros, histórias do livro. Né? Então, eu direcionei para esse assunto. Tem gente que gosta, por exemplo, de livros de culinária, livros de poesia. Então, assim, é direcionar para um assunto. Porque, assim, ninguém tem dinheiro suficiente. Por exemplo, se a gente pegar um grande colecionador que foi Rubens Borba de Moraes, ele comprava brasilianas, ele saía pelo mundo comprando livros. O José Minley, né? Mas é outro nível. Nós, como somos pessoas mais normais, a gente vai ali no sebo e vai comprando coisas. Como se desfazer de forma correta de uma biblioteca? Então, esse é um assunto complicado, porque muitas vezes, assim, as bibliotecas públicas que aceitavam doações, hoje em dia elas não aceitam mais esse tipo de doações. Então, assim, instituições, depende de quem foi essa biblioteca. Muitas vezes as pessoas passam anos das suas vidas juntando aquele monte de livro, o pessoal morre, aí o herdeiro que ficou com tudo aquilo, tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer com isso, acaba assim. Ou isso vai acabar, às vezes, porque a biblioteca, as pessoas acham assim, livro velho ninguém vai querer ler, mas às vezes tem preciosidades ali. Bibliotecas comunitárias, de repente, uma saída. Instituições que, se elas não tiverem duplicatas, porque se uma instituição, de um porte de uma USP, de uma Unicamp, elas só vão aceitar se elas não tiverem aqueles livros. Senão, realmente, se for duplicado, aquilo fica lá meio que indo para lá e para cá. Então, é um assunto complicado. Então, uma coisa também que eu acho que é legal de lembrar, que as pessoas, assim, quando não sabem o que fazer com os livros, existem, por exemplo, na Casa das Rosas, a gente tem lá um Pegue Livros. Então, assim, uma vez por mês, eu acho que é uma vez por mês, os livros que são doados para isso, as pessoas podem passar lá e retirar gratuitamente 3 exemplares do que elas escolherem. Então, isso também é uma coisa assim, de doar para esse tipo de instituição que vai fazer o livro circular. Então, assim, você está doando esses livros que você não quer mais, que estão lá ocupando um lugar que você não quer. Só que, assim, tem pessoas que querem os livros, que não tem dinheiro para comprar, então elas vão lá e retirar os livros. Não é uma biblioteca esse tipo de movimento, mas é bacana. Esse Pegue Livros. Um bibliófilo deve indicar a uma pessoa de confiança quais são seus livros mais valorizados
de forma que eles possam seguir seus caminhos corretamente? Ah, sem dúvida nenhuma, porque assim, o dono da biblioteca, ele sabe exatamente tudo que ele tem, porque ele está ali olhando, ele está mexendo, que a única maneira de você conhecer sua biblioteca é fazer isso. Não adianta você ter aquele monte de livro nas estantes, nunca mexer nele, você não vai saber o que você tem. A pessoa que está realmente ali cuidando, ela realmente sabe as preciosidades que tem. Então, essa pessoa, ela realmente deve passar isso para frente. De repente, ela fazer um tipo de de ter algum caderno, alguma planilha, realmente para estar escrevendo assim, os dados desse livro. Porque ninguém faz isso, né? Fichamento de biblioteca. Não vamos chegar a tanto, mas pelo menos assim, particularidades desse livro. Esse livro tem uma dedicatória importante, ele é uma edição que ela teve poucas publicadas, então assim, é pegar por esse viés. Se ela quiser ter algum retorno financeiro, né? Aí depende. Hoje em dia, assim, existem muitos os leilões, às vezes você acompanha, às vezes você tem algumas raridades que você consegue descobrir nesses leilões virtuais. Então tem muita coisa assim, com dedicatórias importantes que você olha assim, nossa, como isso foi parar aí, né? Quais são os cuidados que uma pessoa deve ter para conservar seus livros? Então, em primeiro lugar, ela nunca deve encaixotar os seus livros e esquecer que eles existem, porque assim, o livro ele precisa respirar, ele precisa ser manuseado, ele precisa de faxina, e dá um trabalho danado você fazer tudo isso. Tanto que, por exemplo, eu cuido dos livros de todo mundo. Na quarentena eu cuidei dos meus, eu tive esse tempo para fazer a faxina nos meus. Então, assim, esse cuidado de olhar livro por livro, ver se ele tem algum problema, se ele não tem. Então, assim, faxina é primordial, tá? Eu chamo de higienização, na verdade. Faxina é de brincadeira. Você, tipo assim, então a higienização, você vê se ele está num lugar adequado. Ninguém, claro que em casa você não tem desumidificador, nada disso, mas é aquele tipo de coisa assim, é o olhar do dono, para ver se você não tem ataque de inseto. De repente tem um cupinzinho que apareceu lá na sua estante e já era, né? Então, assim, é nesse olhar de você realmente estar ali olhando. A questão de ventilação é importante, tá? Muitas pessoas acham que assim, você manter os livros fechados dentro de uma estante de vidro e nunca olhar para eles, isso é errado. O livro precisa respirar, tá? Você pode ter surpresa se nunca olhar para eles. A longevidade de um livro depende do material utilizado na sua confecção ou da forma como ele é conservado? Olha, no meu ponto de vista e por todo esse tempo que eu mexo com os livros, eu acho que assim, o material ele é importante, porque o material tem uma degradação do próprio material, da matéria-prima, tá? Mas da maneira que você cuida, eu acho que isso também... Eu acho que as duas coisas estão juntas, porque tem muito livro que, assim, se você não cuida, por melhor que seja o livro, ele vai se deteriorar nas suas mãos, vai simplesmente se desfazer. Mas eu acho que é mais a questão dos cuidados do que do material. Porque, assim, se um livro estraga, você tem como resolver, mas, assim... se você não fizer interferências inadequadas, por exemplo, fitas adesivas, que são super ácidas. Então, assim, esse cuidado da conservação, eu acho que é mais do que do material. Quando se deve recorrer a uma reencadernação e quais cuidados se deve ter com esse processo? Então, saber muito bem para quem você está mandando o seu livro, tá? Isso é fundamental, porque nem sempre a reencadernação é o que vai resolver. Porque existe... Eu sou meio purista com isso, tá? Eu brinco com os meus amigos encadernadores, mas é porque, assim, você tem que pensar no que aquele livro... o movimento dele, tem tudo isso. Então, assim, o material que vai ser usado nessa encadernação é muito importante, tá? Materiais de... Porque, assim, tudo que a gente usa na conservação são materiais reversíveis. Então, assim... Numa encadernação, se você usar, por exemplo, o encadernador ele vai usar uma cola branca, beleza? Porque é o tipo de material para aderir melhor. Só que sim, se você precisar por algum motivo trabalhar com aquilo, você vai ter problemas porque assim, aquele material ele não é reversível. Então na reencadernação tem que saber muito pro encadernador que você está mandando. Tem muitos casos, os encadernadores antigos, eles tinham uma péssima mania
Não sei se... Eu já li que era por economizar cartão, tá? Então, assim, quando você mandava encadernar alguma coisa, eles cortavam metade, tá? Então, assim, eles mantinham, às vezes, a capa original quando não jogavam fora, tá? Porque muitas vezes, tipo assim, é só uma capa. E aí eles recortavam para caber naquilo que eles queriam. Só que aí você tirar desenhos do que estava ali, tá? Então cortam letras. Então, assim, para mim isso é um crime, né? De recortar o livro. Então, assim, tem que saber muito na questão para onde você está mandando, tá? Hoje em dia eu acho que os encadernadores, tem muitos que têm essa consciência, tá? Mas muitos não têm, não. A restauração resolve todos os problemas que afetam o livro? Não, porque às vezes a restauração ela não deve nem ser feita, tá? Eu gosto de citar isso porque, assim, nem tudo você deve mexer. Tem livros, por exemplo, eu sempre cito um caso de uma amiga, ela tinha um livro valiosíssimo, lindo, costura original, capa de madeira, com aqueles nervos que eram comuns naquele período, tá? De costura. E eu falei assim, não, esse livro a gente não vai fazer nada com esse livro, vai ser guardado numa caixinha, porque assim, tinha uma parte da história daquele livro. Então, assim, nada de restauro nesse objeto. Quando um dia eu chego, ela me fala assim, mandei o livro para encadernar. Eu falei, não estou acreditando. Quer dizer, o livro foi para encadernação, usou material bacana, tudo isso, mas quando voltou não era mais aquele livro lindo, despedaçado, original. Era um outro livro que estava ali. Tá? Então, assim, nem sempre assim, tem coisas que a gente não tem que mexer, aquilo fica. Tá? A gente faz uma restauração no sentido de estabilizar o manuseio. Muitas vezes é para isso que a gente faz uma restauração, para poder ter o acesso àquele material. Tá? Se o material está se desfazendo, você estabiliza tudo aquilo para poder ler o texto. Tá? Mas tem coisas que não, tem que ficar como está. É o original, gente. Como você vê o futuro dos livros? Olha, eu acho que ele vai continuar existindo, como tem o livro que eu acho que é Não Contem com o Fim do Livro. Então, acho que assim, o livro vai continuar, tá? Porque acho que a maioria das pessoas, assim, não se acostumou com isso de ler por e-book, Kindle, nada disso. As pessoas precisam sentir o cheiro do livro, sentir o tato. Isso é muito importante. Então, assim, o livro vai continuar, Só que, infelizmente, a gente tem uma questão assim. O livro sempre foi um objeto caro, tá? Aqui mais ainda, eu acho que assim, se a gente fizer uma comparação em preços, quando a gente entra assim na Amazon, de repente na Amazon americana, a gente vê assim os livros muito sedutores, né? Muito baratos. Aqueles, não é o pocketbook, eles têm um outro nome que eles chamam. Mas assim, aqui a gente tem essa questão de preço, o livro ainda aqui é muito caro, né? Então, pra gente é meio ruim, mas o livro vai continuar. Já tá aí quanto tempo? A gente teve, assim, os primeiros livros em 1490. Sim, vai longe. Marlene, obrigado pela conversa. Eu que te agradeço, Jorge, por ter, assim, essa conversa mesmo virtual, mas, assim, muito bacana. Eu acho que gostei da experiência. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima.